Fala, parceria! Professor Vareta para a gente fazer o segundo vídeo de revisão FUVEST primeira fase, focado agora em Geografia do Brasil. Se você não me conhece, sou o professor Vareta, especialista nas provas paulistas. Por que eu sou especialista nessas provas? Porque eu vivo elas desde quando eu prestei vestibular, lá no final dos anos 90. E fizemos um vídeo de revisão FUVEST Geografia Geral. Vou deixar o cardzinho dele aqui e deixar no finalzinho também, tá? E já te aviso que também tem dois vídeos, um de geral e um de Brasil, sobre revisão Unesp. Certo? Fiz o merchan, você curte o vídeo, se inscreve no canal porque vai ter para a segunda fase e vamos lá sem enrolação. Revisão FUVEST, Geografia do Brasil. Estourado. O tema que mais cai é Geografia Física. Galera, mais da metade, quase metade da prova de Geografia do Brasil da FUVEST é Geografia Física. E como um todo na FUVEST é o tema que mais cai. Então, Geografia Física é o veneno, é o que você tem que estar manjando para mandar bem na prova da FUVEST. Você já sabe, já falei isso em outros vídeos, que a prova da FUVEST mistura diversos conteúdos diferentes numa mesma prova, numa mesma questão, desculpa. E isso pode ser o seguinte, ela consegue misturar Geografia Física com Geografia Econômica, Geografia Física com Geopolítica em uma mesma questão. Então isso traz um grau de complexidade maior para essa prova da FUVEST, comparando com os outros vestibulares e com o Enem. Vamos lá para algumas coisas que a gente tem que falar aqui. Primeiro, tema de relevo. Cara, geologia, geomorfologia são temas importantes. Você precisa lembrar da ação dos agentes internos. Vareta, quem eram os agentes internos? Orogênese, epirogênese, tectonismos e abalos sísmicos, certo? Vulcanismo e abalos sísmicos. Por quê? Porque isso pode ser cobrado nessa sua prova. Então, quando você tem igual um terremoto na região da Anatólia, ano passado, pode aparecer na sua prova. Lembrar então que os agentes internos ocorrem por movimentação de placas tectônicas e que as placas convergentes e transformantes podem gerar terremotos. Vamos lembrar que são as placas convergentes que, ao convergirem, se levantam através de um processo de orogênese e criam as cadeias montanhosas, certo? Porém, eu quero que você fique mais ligado aos agentes externos. Olha lá. Tradicionalmente, a FUVEST gosta de grandes processos erosivos que causam ali catástrofes. Então ela vai falar do que aconteceu no litoral de São Paulo em 2023, caiu na prova do ano passado. Tem questão sobre Vossoroca. Por isso, processos erosivos é bastante importante. E aqui, vamos lembrar, erosão é a perda de sedimentos. Perda de sedimentos que vai se dar por chuva, por vento, por rios, por diversos fatores externos. Fica mais ligado por chuva, tá? E grandes tempestades, é o que causa mais impacto. Só que esse processo erosivo, ele pode estar relacionado na prova da FUVEST com a questão de declividade do relevo. Então tomar cuidado com questões que relacionam a declividade do relevo. Quanto maior a declividade do relevo, maior a velocidade da água, resultado, mais vai ser mais forte esse processo erosivo. Ficar cuidado com vossorocas, que são processos que começam por erosão de enxurrada, que vai abrindo e vai criando grandes crateras. E a ação do homem, gerando essa erosão mais intensa do que ela seria naturalmente. Então você pode pegar aqui processos de desmatamento, certo? Da redução da vegetação nativa por pastagens. Você pode pegar os eventos climáticos extremos, as grandes chuvas causando grandes processos erosivos. Olha lá o que aconteceu no Rio Grande do Sul, isso pode ser tema para a sua prova. Então, relacionar os eventos climáticos com os processos erosivos é importante nessa prova na FUVEST, certo? Outra coisa é você lembrar do intemperismo, processo ali correlato à erosão. Falou de intemperismo, eu quero que você lembre do quê? Intemperismo é o processo de degradação ou decomposição das rochas. É isso que vai ajudar a formar o solo. São esses sedimentos de rocha que o intemperismo vai quebrando, decompondo, que ajuda a formar o solo. A gente tem dois tipos clássicos de intemperismo. O intemperismo físico,
físico, mecânico, quebra, que acontecem prioritariamente, majoritariamente, são predominantes em locais de climas secos e locais de climas frios, certo? De clima seco pelo processo de dilatação, contração, aquela rocha vai se quebrando. Em climas frios, a própria mudança do estado físico da água, a água expande. Você já viu quando congela uma garrafa, uma latinha no congelador e aí ela estoura? Porque a hora que ela expande, a água congela, ela expande, então ela quebra a rocha. Cara, isso pode acontecer e isso é o intemperismo físico. Porém, existe outro intemperismo que é ainda mais intenso, que é o intemperismo químico. Químico, ele é causado pela água. Ela é o principal agente de intemperismo químico. Então, chuva, rio, aquela água e passando sobre a rocha vai decompondo. Afinal, a água é o solvente universal. Se a água é o principal agente, você já está ligado. Vai acontecer principalmente em climas úmidos, porque tem que ter chuva, tem que ter bastante água, certo? Ainda tem intemperismo biológico, que é por seres vivos. O principal exemplo aí, um temperismo biológico físico, é uma rocha que é quebrada pela raiz de uma planta. Igual planta que quebra às vezes calçada, cara, pensa que lá vai quebrar uma rocha também. A partir de agora, temos um cachorro acompanhando a nossa aula aqui, né, ô Mainha? Vai se comportar. Outra coisa que pega muita gente de calça curta, relevo de São Paulo. Nossa, a FUVEST, a Unicamp, até a Unesp, mas principalmente a FUVEST, gosta de trazer questões específicas de São Paulo e às vezes da Grande São Paulo. Quando você pega o estado de São Paulo, na geografia física, o que eles mais utilizam é perfil topográfico de São Paulo, relevo de São Paulo. Caiu o clima há pouco tempo atrás, ligado ao relevo, inclusive. Então, você dá uma estudadinha disso. Cara, é mais difícil de achar esse tema. Eu tenho um curso de Geografia de São Paulo, mas, bom, se alguém tiver interesse, comenta aqui que eu até passo ele. Mas eu vou regravá-lo para o ano que vem. Mas ele ajuda muito, principalmente as primeiras aulas de Hidrografia de São Paulo e Geologia e Geomorfologia de São Paulo. Essas duas aulas são imprescindíveis, tanto que eu deixo ela quando acaba o curso de revisão para vestibulares paulistas, certo? Então você precisa dar uma olhada no relevo paulista, não dá para fazer uma aula dele aqui. Vamos lá para a questão de clima aqui em Brasil. Deixa eu achar um giz aqui. Quem sabe faz um vídeo, né? Não acostumado, ver aqui as coisas mesmo. E eu quero que você, vamos falar de clima no Brasil, tenha na sua mente um mapa de clima do Brasil e você saiba reconhecer os climogramas dos climas brasileiros. Você tem que bater o olho e falar: esse climograma aqui é um climograma do clima equatorial na região amazônica. Opa, esse climograma aqui, ó, chove muito no meio do ano, um pouco menos nas pontas e a temperatura está sempre grande. Clima tropical úmido, litoral do Nordeste. Chuvas bem distribuídas. Temperatura com grande variação, verão bem quente, inverno já mais frio. Opa, estou falando do clima subtropical. Isso você precisa saber para chegar na prova da FUVEST. E acho que digo mais, você precisa lembrar das massas de ar que atuam no Brasil. Rapidão, ó, massa de ar equatorial continental, quente e úmida, ela que faz aqueles rios voadores. Massa de ar equatorial atlântica, também quente e úmida, litoral norte e litoral nordeste, ela atua principalmente. Massa de ar tropical atlântica, cara, vai lá de Santa Catarina até na Bahia, ela que atua nessa região aqui, também quente e úmida. Vamos lembrar que ela está muito relacionada ao processo de chuva orográfica, aquela chuva que a chuva bate no relevo, bate na serra e chove, comum aqui em Uba-chuva, na nossa região. Única massa de ar quente, massa tropical continental, quente e seca, vai atuar ali no Paraná, Mato Grosso do Sul, principalmente. E por fim a massa de ar polar, cara, massa de ar polar atlântica, fria e úmida. Ela vem tanto pelo litoral quanto pelo interior do Brasil e também consegue chegar lá na região amazônica. Seguinte, essa massa de ar que não conseguia subir para a nossa região aqui sudeste e fez chover demais lá no sul. Cara, caiu isso na prova da Unicamp e esse tema das enchentes eu acredito que vai ser utilizado também na prova da FUVEST. Espero que a porta não tenha cortado um pedaço da aula. Fechou? Vou mudar de luz aqui, mas antes um merchan.
Eu estou fazendo uma super revisão para a Unesp, não deu para fazer primeira fase FUVEST, FUVEST vai ter só a segunda fase, com mais diversos professores, são 8 professores fazendo. Se você quer fazer a prova da Unesp, vai prestar Unesp também, cara, clica aqui, te passo as informações da nossa revisão e vou deixar também a minha revisão de atualidades. Essa aqui está gravada, bonitinha, separada por temas, ficou show de bola, ela custa R$16, é baratinho. Você dá aquela vral de atualidades para todas as provas que você for prestar, FGV, se for prestar também, as públicas, que vai te ajudar bastante. Vou deixar na descrição. Sem enrolação, vamos para o nosso segundo tema. Galera, um segundo tema que vai cair na FUVEST é economia. Já bem menos que os outros, né? A geografia física, cara. Opa, eu pulei, volta. A geografia física tem vegetação ainda. Aqui, um mapa e os processos de desmatamento. A relação entre clima e vegetação são importantes, principalmente para você falar de domínios morfoclimáticos. E aqui tem um palpite, então escreve aí, ó, palpitão. O cara que criou o termo domínios morfoclimáticos, uma área de convergência de vários elementos naturais importantes, como relevo, clima e vegetação, foi o Abin Nassim Absaber, que faria 100 anos em 2024. E ele foi geógrafo da USP. Então, um dos geógrafos mais importantes do Brasil, que foi da USP, faria 100 anos e criou um conceito que já é muito utilizado. Eu acho que aqui é um palpitaço para essa prova da FUVEST. Fechou? Agora sim, de verdade, vamos para a parte de economia. Foi mal, quem sabe faz ao vivo, não vou nem editar. Economia. Aqui duas atividades que são importantes para você. Indústria e agropecuária. Agropecuária, quase toda a prova aparece, é o setor que mais cresceu no Brasil do século XXI, desculpa. Mas na indústria eu quero que você tenha foco em dois processos. O processo de industrialização do Brasil. Então, a substituição de importações lá no começo da década de 30, no começo da era Vargas, certo? Então, produzir em mercado interno aquilo que antes vinha importado. Na década de 40, o Getúlio Vargas começando a fazer investimento nas estatais do setor de base, das indústrias de base. Por que ele faz isso? Para que dá suporte para que outros setores pudessem se desenvolver. Então ele faz a CSN, ele faz a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é só Vale. Então, a década de 50, com a internacionalização da economia, a chegada das transnacionais do governo JK e o processo de neoliberalismo e privatizações a partir da década de 90. Então você conseguir fazer esse histórico do processo de industrialização é sempre importante, certo? Então vamos lá, vou até botar aqui, ó. Então começou com substituição de importações, depois vem as estatais do setor de base, depois a internacionalização da economia com a chegada do JK e as transnacionais não vai dar para escrever. E por fim, na década de 90, um processo de privatizações dessas estatais. Uma vez eu vi uma questão de segunda fase que pedia para comparar aqui com aqui, então um processo, um período de investimento em estatais, um de venda de estatais. Dentro desses processos, lembrar a guerra fiscal e a desconcentração industrial. Se no primeiro momento a gente colocou muita indústria em São Paulo e Rio, principalmente São Paulo, o custo dessa produção aumentou. E a partir da década de 80, as indústrias começam a migrar para o Nordeste, para o Sul, para a Zona Franca de Manaus. O primeiro fator é que a infraestrutura no Brasil já estava melhor colocada, mais homogeneizada, então todas as grandes capitais tinham capacidade de receber indústrias. O salário, a mão de obra era mais barata no Nordeste, no Sul, na região amazônica, e os incentivos fiscais, oferecimento aí de 5, 10 anos sem pagar imposto, e a gente chamou isso de guerra fiscal, é um fato importante. E trazendo para o século XXI, o crescimento da China e da produção do Sudeste Asiático, fazendo com que o custo de produção lá fosse muito mais baixo, e muitos setores abandonando o Brasil e indo para lá. E com isso, o Brasil deixou de ser um país que exportava principalmente bens industrializados.
um processo que a gente chama de desindustrialização que está em curso no Brasil. Tanto que hoje o setor mais forte para a gente em exportações é o agronegócio, que já deixa o gancho aqui para a aula e você precisa saber de 3 coisas. Vou daqui para lá como se fosse uma mapinha mental. Primeiro, concentração de terra e conflitos. Cara, entender o processo histórico de ocupação por Seis-Marias, usar mão de obra escrava, a lei das terras da década de 50 que dificultou o acesso às terras, até para fazer uma comparação com o Homestead Act, com a corrida para o oeste nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o imigrante chegava e ganhava a terra, então atraiu muito imigrante, pequena propriedade produzindo. Aqui no Brasil não, as terras devolutas foram vendidas sempre em grandes lotes, fomentando essa concentração de terra. Então os fatores históricos da concentração de terra, a criação do INCRA, no Instituto de Colonização e Reforma Agrária, e os processos de conflitos por reforma agrária, onde você tem um movimento social chamado MST como o mais famoso, não é o único, mas o mais famoso. Outro tema bastante importante é a Revolução Verde, é o que a gente chama de modernização da agricultura. Cara, aqui é clássico, prós e contras. Quais são os benefícios da modernização? Aumento da produtividade, certo? Redução do custo de produção. Quais são os contras? Menor geração de emprego, maior concentração de terra, maior consumo de agrotóxicos, certo? Então todos esses processos de prós e contras da modernização são sempre bastante explorados nos vestibulares. E por fim, uma chatice, mas tenha noção das do que é produzido e aonde é produzido. Então soja, Mato Grosso, Centro-Oeste, Paraná e Santa Catarina. Estado de São Paulo, FUVEST é a universidade, FUVEST vestibular para uma universidade paulista, né? Então, cana-de-açúcar, somos o maior produtor, então importante aqui. Laranja, Estado de São Paulo também, grande produtor. Café, sul de Minas, Espírito Santo como os principais produtores. Então, em conter essa localização desses produtos é bastante importante. De novo, ele consegue misturar o processo de desindustrialização com a agropecuária e a FUVEST vai fazer essa salada de temas. É o que deixa essa prova um pouco mais difícil, certo? Mas você está bem preparado, está tranquilo e vai conseguir mandar bem nessa prova. Dito isso, se inscreve no canal, curte esse vídeo, beijo no coração e bora para a USP.